Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 20 de maio. Agora na Espanha, 21 horas e 17 minutos. No Brasil, 16 e 17. Gente, a BTC aqui no 4 horas travou, fez a máxima em 27.150 e travou na LTB, que representa a aresta superior dessa cunha. É óbvio que a primeira tentativa iria falhar, justamente porque a nossa resistência mais impactante é a aresta superior da nossa cunha, mas a partir da segunda, terceira tentativa a gente vai furar e buscar um patamar entre a linha d'água, que está em 27.500 e 27.800, que foi esse toque aqui, esse penúltimo toque na aresta superior da nossa cunha. No diário, a BTC está desenhando um triângulo perfeito. Hoje o candle aqui no diário, no Heikin Nash, ficou um doji perfeito, fortemente engolfado pelo candle anterior. O doji é um candle em forma de cruz, com um corpo real muito tímido, dois pavios também igualmente tímidos. Como a gente está no bico dessa figura triangular, é um candle de impasse entre compradores e vendedores. Isso aqui provavelmente vai explodir em direção primeiramente a mediana do canal de Keltner, no patamar de 27.700, que é a nossa primeira resistência lá no 4 horas. Deve aqui dar uma pipocada, depois vai explodir nessa nossa pernada de número 5 aqui, que vai levar a BTC a 36 mil dólares. Não vai ser uma pernada linear, vai rolar um pit stop aqui na região dos topos, aqui no patamar de 31 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade avermelhada ficou flat, o que é muito bom, indicia um grande impasse entre compradores e vendedores. Nesse momento, a BTC está mergulhando em direção a VWAP. Deixa eu tirar aqui o meu indicador, o Lianov Future, para vocês terem uma noção mais precisa. A gente esgaçou as uppers, agora ela vai acumular aqui no patamar da VWAP. Deixa eu botar meu indicador aqui de novo, o Lianov Future, para a gente ver exatamente aonde a BTC vai acumular, exatamente no patamar da VWAP. Isso acontece porque a gente está no bico da figura triangular aqui no diário. Foi um reloginho hoje, todos os sinais no Copy Trade na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. E o autor de Pai Rico, Pai Pobre, o Roberto Kiyosaki, diz que vem uma hecatombe financeira, não existe pouso suave, vai ser uma aterrissagem forçada. Fujam para as montanhas e comprem Bitcoin, ouro, e o resto vai virar pó, segundo ele. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre diz que as perspectivas econômicas são, no mínimo, sombrias e que os Estados Unidos estão enveredando para uma espiral da morte sem fim. E a Bitcoin, não existe mais FOMO na Bitcoin. FOMO é a sigla, né? O acrônimo para Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Não existe mais FOMO para a BTC. Agora os gerentes de portfólio estão levando muito a sério o Bitcoin. O fato é que é o novo normal. Agora BTC passa a ser hedge contra um colapso financeiro tradicional. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E usuários da DeFi, a Aave, não conseguem sacar mais de 100 milhões de dólares em ativos devido a um bug. Os devs estão tentando solucionar o problema. A empresa de segurança blockchain BlockSec informou que em 19 de maio um problema devido a um problema encontrado num dos smart contracts travou toda essa grana, mas é provável que eles resolvam. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Disney vai sim fechar o hotel temático de Star Wars menos de 2 anos após a abertura. O fechamento, alguns estão dizendo que tem relação direta com a briga da Disney com o Ron DeSantis, o governador da Flórida. O fato é que foi um investimento de 5 bilhões de dólares que agora a Disney está simplesmente desligando esse complexo hoteleiro temático. Vamos ver como essa briga entre a Disney e o governador da Flórida vai se desdobrar. E o Wall Street duvida que o Fed consiga atingir a meta de inflação de 2% nos próximos 4 ou 5 anos. Segundo o Federal Reserve, é muito provável que a taxa básica de juros comece a cair ainda esse ano, porque vem um colapso financeiro por aí e o Fed perdeu o controle sobre a inflação norte-americana.
Na verdade, todo aquele endividamento vai ser objeto de calote via inflação, porque 31,4 trilhões, que agora eles querem aumentar para 38 trilhões, vai virar pó diante da inflação. E as negociações para aumentar o limite do endividamento e não estão indo bem, já que os democratas exigem aumento de impostos. Os republicanos falaram que isso não vai passar. Os progressistas da Casa Branca insistem que Joe Biden deve fazer uso da 14ª emenda. Para quem não sabe, a 14ª emenda da Constituição norte-americana basicamente diz que é inquestionável a constitucionalidade e a legitimidade da dívida pública norte-americana. Segundo alguns juristas, isso seria um cheque em branco em favor da administração federal para se endividar sem limite, justamente porque esse endividamento não pode ser objeto de questionamento. Então, se não pode ser objeto de questionamento, também não pode ter teto, segundo essa insólita interpretação. Mas a Suprema Corte nos Estados Unidos só se pronuncia nos autos. Nenhum ministro da Suprema Corte quis antecipar qual seria um eventual posicionamento se essa conduta de invocar a 14ª emenda e ignorar o parlamento para se endividar ad eternum causaria numa eventual ação de inconstitucionalidade. O fato, gente, é que se o Joe Biden fizer uso da 14ª emenda, o valor da BTC explode, porque aí vai ser impressão de dinheiro ad infinito. Aí sim os Estados Unidos viveriam uma grande crise institucional, porque o parlamento teria sido reduzido a zero nessa questão, e aí o pau ia quebrar. Rapidinho esses 31,4 trilhões iam atingir 60 trilhões, e aí já não vão, o PIB americano está lá em 20 trilhões, como que eles vão pagar um endividamento que está indo para quase 200% do PIB? E o déficit só aumenta. A última vez que os Estados Unidos apresentaram superávit primário foi em 1999, ou seja, é bizarra a situação norte-americana. Enfim, pessoal, a BTC está acumulando. Agora a gente está abrindo um candle comprador aqui nos 5 minutos, demos um beijinho aqui na VWAP. Agora a gente vai seguir estressando o bico dessa figura triangular no 4 horas e provavelmente a gente vai explodir em direção a 27.600, 27.700. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus. Grande abraço.